Boa noite, então, professor, e a todos. Então, dando início aqui à nossa apresentação, o artigo escolhido, então, foi análise dos parâmetros do processo de solda por fricção em uma liga de alumínio. Foi apresentado, então, pelo Olivier Ekni e o Beskov, e eu vou apresentar, então, juntamente aqui com o Real, sou o Pedro Bueno, junto com o Real Unfer, aí vamos dar seguimento na apresentação. Bom, então eu sou o Real e vou dar seguimento aqui no processo do FSW, né? Ele foi desenvolvido na Inglaterra na década de 90 e é uma forma de soldagem em estado sólido que não usa fusão do metal, né? Então ele evita diversos problemas típicos da soldagem convencional, como trincas e porosidades, né? E aqui na figura 1 a gente tem uma ilustração do funcionamento do processo. Ele é uma ferramenta rotativa com um pino e ombro que penetra na linha de junção das peças, gerando calor por atrito. Isso plastifica o metal, que então se mistura mecanicamente e é forjado, formando uma junta. Bom, esse processo então ele tem uma melhor adesão pelo pessoal, porque a temperatura que ele atinge é um pouco menor, né, do que o convencional, sendo mais fácil de trabalhar com alumínio, né. A chance de estragar a solda é menor. É um processo mais seguro de tu adotar com esse material. Bom, então, algumas principais vantagens do processo do FSW, né? Por exemplo, a soldagem em estado sólido, né? Que evita a formação de defeitos metalúrgicos, como casos de porosidades e trincas, né? Além disso, esse processo também não produz fumos tóxicos e nem radiação, sendo mais seguro para o operador. Também tendo uma perda menor de propriedades do material, no material base e a possibilidade de unir materiais diferentes, como, por exemplo, aço e alumínio, que é bastante útil para indústrias metalúrgicas no geral. Bom, essa união de aço com alumínio é bastante útil na indústria automotiva, né? Questão de redução de peso e ganho de resistência, né? Da estrutura como um todo. Um exemplo seria motores que têm blocos de alumínio com juntas e peças de aço também, numa mesma montagem. Bom, em contrapartida, né, o processo do FSW também apresenta alguns desafios. Os parâmetros da soldagem e o perfil da ferramenta precisam ser ajustados cuidadosamente para evitar falhas, né? Então, ele necessita uma regulagem mais avançada, mais técnica. E também o equipamento deve ter alta rigidez e o seu custo é bastante elevado. É um investimento bastante alto para adquirir esse equipamento e conseguir manter. A ferramenta deixa um furo no final da solda e não é tão flexível quanto outros processos, como por exemplo o MIG e o TIG. Bom, partindo agora para alguns parâmetros-chave do processo do FSW, né? Começando ali pela velocidade do avanço, que seria a distância percorrida pela ferramenta em relação ao tempo, né? Diretamente ligada à geração de calor. Então, quanto mais rápida a velocidade do avanço, mais maior a temperatura alcançada, né? E também, quanto menor a velocidade, a temperatura não vai ser tão elevada. Outra coisa que está ligada diretamente com a temperatura seria a velocidade da rotação da ferramenta. Então, quanto mais RPMs ela tiver, também maior vai ser a temperatura, influenciando também na mistura do material. Também temos a força vertical do forjamento, que afeta o ganho de calor, de temperatura, e pode causar efeitos como rebarbas, né? Se for uma força muito grande exercida sobre o forjamento. Por fim, ali a gente vai ter, então, o ângulo de inclinação e a penetração da ferramenta, que vão definir, né, sobre a pressão sobre o material, também tendo relação com a temperatura e podendo causar ali as rebarbas, como eu já falei, devido à força vertical, né?
A ferramenta usada no processo do FSW é composta por um ombro e um pino. O ombro gera calor por atrito e restringe o material. Já o pino, ele movimenta e mistura o metal plastificado. Aqui nessa imagem da figura 3, a gente consegue ver um ombro plano com estrias em espiral, ideal para centros de usinagem. Pinos cilíndricos com rosca e ponta reta ou arredondada melhoram a mistura e reduzem defeitos, né? Então são mais eficientes no processo. O comprimento do pino, então, ele deve ser um pouco menor que a espessura da chapa e o ombro deve ter pelo menos 3 vezes o diâmetro do pino. A geometria da ferramenta, né, é crucial para esse processo, porque ela vai promover o aquecimento e o escoamento do material. E ali a parte do ombro é a que gera maior calor, maior parte do calor e restringe a expulsão do material. A função do pino ali seria gerar força. O pino ali então ele vai gerar a movimentação do material amolecido e vai dispersar os óxidos. As ferramentas com ombro plano e estrias em espiral são comuns, facilitando a aplicação em máquinas CNC. Para otimizar algumas misturas, são utilizados pinos cilíndricos roscados com pontas arredondadas ou retas, o que auxilia na eficácia do processo. Bom, vou falar então um pouco sobre as aplicações industriais aí do FSW. Então, o FSW foi comercialmente aí utilizado pela primeira vez lá em 97, na indústria naval. E em 99, a Boeing investiu 15 milhões na soldagem FSW, do tanque de combustível do foguete Delta. Então, a gente pode ver aí a relação, tanto na indústria naval, quanto na indústria, na indústria aí, aeronáutica, né? Visando que a gente consegue trabalhar com um material mais leve e com um metal mais pesado, né? Se a gente comparar o peso do alumínio e do aço, aí tem uma grande diferença. Então a gente consegue ter uma solda de boa qualidade. Então também visando, principalmente na parte de foguetes aí, a aerodinâmica, né? Então quando a gente trabalha com FSW, a gente tem menos rebarba, como o Real havia comentado. A gente tem menos superfícies aí que vão atrapalhar nessa aerodinâmica, né? Também na indústria naval aí tu ter uma solda de qualidade é muito importante, porque se tu tiver espaços ali para entrar sujeira, para entrar água, vai acabar correndo, isso pode acabar correndo, e também isso ajuda diretamente na perda de peso, né? Então, onde a gente consegue ver de forma mais prática, né, no dia a dia aí nos carros, né? Em 2012, então, a Honda Motor Corporation aí anunciou o uso da FSW para soldagem contínua de aço e alumínio na produção em massa do subchassi do novo Honda Accord, que nem está a imagem ali. Então a gente pode ver no entre-eixo ali do carro, no eixo do carro, a parte frontal ali em aço e a parte traseira em alumínio. Isso visando o quê? Isso visando a redução de peso. Só que tu não pode deixar de ter o aço ali, né? Como a gente pode ver, está na parte frontal do carro, onde então seria, caso aconteça de tu bater o carro, né? Tu bater o carro, o que vai estar em contato na batida vai ser o aço, né? Vai ser um material mais forte no subchassi ali. Então a gente tem que ter uma boa soldagem, né? Então a parte traseira vai ser de alumínio, onde então tu não vai ter o impacto, né? Visando redução do peso, né? Então isso foi em até 25% na redução do peso, contribuindo então para a economia de combustível do comprador do carro, né? Porque a gente tem aquela relação de peso-potência. Vendo hoje atualmente que cada vez mais a gente está reduzindo o tamanho de motor aí dos carros, tudo para reduzir peso e a gente não precisar ter aqueles motores como eram antigamente, grandes, né? E carros pesados. Então a gente vê aí hoje blocos sendo feito de alumínio, cabeçote sendo feito de alumínio, como o Real havia comentado antes. E a gente conseguir trabalhar com alumínio e aço visando essa redução de peso é muito interessante, né? Porque tudo está ligado com a relação de peso-potência. Então, quando a gente fala do FSW, aí, principalmente numa empresa como a Honda, né? Onde trabalha então com a produção em massa, né? Então a gente poder utilizar o FSW em torno do CNC, né?
em máquina CNC, isso otimiza a tua produção, né? Tu consegue fazer uma produção em massa e se tornando mais fácil aí. Bom, o FSW, então, permite diversos tipos de juntas, né? Como a gente pode ver na imagem ali, tipo sobrepostas, em flanges, do tipo T, canto e com solda em ambas as bordas, né? Então, ali, como está ilustrado na figura. Essa variedade de opções ali permite a união, então, de chapas planas, perfis, tubos e materiais de diferentes espessuras, né? Então, ampliando as possibilidades de aplicação, né, desse processo em diversos setores industriais, como o Pedro já falou ali nas indústrias automobilísticas, da aeronáutica e da aviação ali. Então, isso nos dá bastante opções de aplicabilidade. Então, dando seguimento aqui, vou falar um pouco sobre as tabelas, o que comporta essas tabelas que foram demonstradas no artigo. Então, foram realizados 3 experimentos. Então, aqui a tabela 1 mostra os parâmetros utilizados no experimento E1, que seria então o ângulo de inclinação. Como não tem angulação, ela está trabalhando de forma horizontal, então nós não temos inclinação. Nós temos a velocidade de rotação em RPM, a velocidade de avanço em milímetros por minuto, velocidade de penetração em milímetros por minuto, penetração do ombro em milímetros, tempo de aquecimento, altura do pino, altura de raiz e o sentido da rotação. Aqui na tabela 2, então a gente tem um ensaio de dureza de Rockwell no experimento E1, onde então a gente tem 2 para a região de retrocesso, 1 para a região central e 2 para a região de avanço. Nós temos a média. A gente tem então os parâmetros do material base, do lado superior e do lado inferior. Aqui na tabela 3 a gente vai ter então o ensaio de tração uniaxial do experimento E1, então onde a gente tem as unidades no início, no centro e no final, e também temos os parâmetros do material base, para a gente fazer uma comparação. Aqui na tabela 4 a gente vai ter então os dados obtidos do ensaio de dobramento de raiz no experimento E1, no início, no centro e ao final, e também a gente tem aí o material base para a gente ter de parâmetro. Aqui então a gente já vai entrando para a parte dos parâmetros utilizados no E2, que seguiram a mesma forma do E1. Aqui na tabela 6, no ensaio de dureza de Rockwell, no E2, a gente utilizou mais parâmetros aí de comparação no material base, lado superior no início, lado inferior no início, lado superior final e no lado inferior final. Comparando aí a diferença do início e ao fim, para ver como é que foi a soldagem. Aqui nós tivemos então, que nem no E1, ensaio de tração uniaxial no experimento E2, no início, ao centro e ao final, e o material de base. Aqui também, repetindo o que foi feito no E1, ao início, ao centro e ao final, e com material base. Aqui então nós temos algumas imagens feitas com termopar, que acredito que seja os resultados aí do E13, para mostrar também conforme a temperatura, conforme ia passando a solda, né? Então, aí ao decorrer aí da passagem das imagens a gente pode ver que ao centro ali tem um pico mais forte de temperatura que vai se espalhando, né? A gente olhando as imagens, a gente pode ver que a temperatura fica realmente bem localizada aí no centro, né? No ponto zero. E a gente não tem tanta perda dessa temperatura, fica bem localizado. Então isso a gente pode ver que é bom, porque a temperatura fica bem localizada nesse ponto ali, né? Isso acaba que pode reduzir, talvez, quando a gente está soldando um aço e o alumínio, né? Se a gente levar a alta temperatura, pode mudar a qualidade desse material aí, pode dar alguma mudança. Isso é bom, que fica bem concentrado na solda. Então, falar um pouco sobre os resultados dos experimentos, né? Então, como eu já tinha falado aí, foi realizado 3 experimentos, E1, E2 e E3, que então foi analisado a variáveis como velocidade de rotação, avanço e penetração. Então, no experimento E1, com 1450 RPM e penetração no ombro de 0,3 milímetros, atingimos 94% a 99% de eficiência de escoamento,
excelente desempenho em comparação ao material base. Então, os corpos de prova aceitaram dobramentos entre 66 graus e 100 graus, como medido dos ensaios. A dureza, como mostra a tabela, manteve-se em média em 30,8 HRB, igual ao material de base. E no experimento E3, o pico de temperatura registrado foi de 294,5 graus, medido próximo ao ombro, como mostrado na imagem com os termopares. Então, partimos para as conclusões, né? Então, os resultados aí abordados no artigo, a gente pode concluir que o FSW é um processo promissor para soldagem de alumínio, seguro para o operador e com ótima qualidade técnica, né? Seguro para o operador porque, como o Real havia comentado, a gente não tem emissão de gases que podem atrapalhar quem está operando ali. A gente não tem uma emissão de luz, né, que pode também afetar o operador. A gente consegue incluir isso em máquinas, né, que fazem esse serviço, então tu não vai estar diretamente trabalhando com isso ali, tu só vai programar e botar para trabalhar. Então, os parâmetros testados então servem como base aí para futuras melhorias na industrialização, e a aplicação é viável em componentes não estruturais, né? E pode até substituir em sistemas tradicionais, como rebites. Então, como a gente tinha visto lá, como foi apresentado anteriormente no trabalho aí, que já em 97 o pessoal já utilizava para a indústria naval e para a indústria aí de foguetes, que a gente pensa assim, quanto menos superfície a gente tiver, digamos, um rebite vai ficar sobressalente ali. Então, com a utilização do FSW, a gente vai conseguir reduzir isso, né? Tu não vai ter ataque, né? Não vai ter um negócio que possa atacar, atrapalhar a aerodinâmica. E a gente tem um grande salto, né? Desde 97 até o ano de hoje, a gente já utiliza muito mais. De 97 até 2025, isso já foi muito inovado, né? Então a gente tem utilização aí no dia a dia mesmo, como na indústria automotiva. E isso não vai parar, né? Então a gente pode ver que ainda há espaço para muitas melhorias nesse processo, principalmente aí na geometria de ferramentas para otimizar esse trabalho, né? Ficar uma solda com maior qualidade, no controle da força de forjamento, então para a gente evitar possíveis vazios aí na soldagem, né, que pode acarretar aí com esses vazios, a gente pode acabar reduzindo a resistência dessa peça, né, então vai acabar quebrando na solda, trazendo até um pouco para nossa área, né, tirando a parte do FSW, a gente vê que é muito comum na parte agrícola aí a gente vê problemas com a solda, né? Geralmente onde a gente tem uma peça soldada sempre vai acabar quebrando, né? Principalmente em implementos agrícolas aí, como por exemplo um arado, quando a gente vai utilizar e força muito, geralmente estoura nessa parte mais fraca, né? Sempre vai estourar nessa solda. Então a gente conseguir e ainda trabalhar com o alumínio e o aço junto, né? Visando essa redução de peso, como havia sido comentado. Isso é muito bom, né? Porque a gente vai conseguir baratear os produtos e reduzir o peso, né? Isso é muito bom, visando o consumo dos automóveis. Então, esse conjunto aí de experimentos que foram realizados, essas imagens aí, então nos mostraram que a viabilidade para obter soldas de boa qualidade com ligas de alumínio é possível, né? E a gente já tem isso demonstrado na prática. Então, é muito bom. E então, foi mais ou menos isso aí que a gente conseguiu extrair do artigo. A gente pensa até, fica um pouco, é um desafio, né, porque não é da nossa área e também é um assunto que a gente não tem tanto domínio, mas mesmo assim é bom para a gente ver que isso está presente no nosso dia a dia, né, mesmo a gente não dando atenção. Então, isso é bom para abrir os olhos da gente, mostrar tudo que acontece aí, que a gente não tem noção às vezes, né. Bom, então só para dar um feedback assim do nosso trabalho, né, que a gente, como o Pedro falou, a gente não domina muito essa área, né, esse assunto assim no geral de soldagens,
E esse artigo foi um desafio para nós, até por causa das imagens, né, que não tão tão claras, né, a visualização ali dos dados, principalmente aqueles de temperatura, né. Então a gente não tem a total certeza da, desses dados que a gente apresentou, mas a gente tentou extrair ao máximo o que a gente conseguiu do artigo, né, para apresentar. E acredito que da nossa parte seria isso. A gente tentou ligar os conceitos ali do artigo, trazendo para nossa realidade ali, que nem questão do mundo automotivo ali, das indústrias, para a gente tentar compreender melhor, né, a temática do artigo. Então, a nossa apresentação seria isso. A gente agradece a atenção e ficamos disponíveis a qualquer questionamento aí que a gente possa responder sobre o trabalho. Certo? Obrigado. Obrigado.